Mas a ciência, ela estuda a vida. E a vida não só do ser humano, a vida das plantas, das árvores, dos frutos, das células. Todo lugar há vida. A vida se espalha por esse planeta. E aí a ciência procura desvendar os enigmas e os mistérios que estão na nossa vida, no nosso corpo, e entram nas profundezas do nosso corpo e começam a descobrir coisas fantásticas, como por exemplo, que nós temos no nosso corpo 10 trilhões de células. 10 trilhões de células. Uma célula que começou com um espermatozoide, com um óvulo, que se uniram e formaram uma célula que foi dividida em 2, em 4, em 8, em 16, em 32, e tem 10 trilhões de células no nosso corpo tem. Para ter uma ideia, o planeta Terra tem pouco mais de 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões. Nós temos 10 trilhões de células. Pega a população do mundo, multiplica por 1000, não vai chegar ainda na quantidade de células que nós temos no nosso corpo. Para ficar mais atente aos nossos olhos à complexidade da vida, eu trouxe um vídeo curto, 3 minutinhos, que eles filmam as células trabalhando ordenadamente, bem dispostas. Uma coisa fantástica, parece um filme de ficção científica, mas que é algo real, que está dentro de mim, que está dentro de você. Gostaria que você prestasse atenção então nesse filme, mostrando a complexidade da vida. A vida não é simples, a vida é complexa, a vida é bela, a vida é esplendorosa, espetacular. As células passam pelo nosso organismo, o sangue, os glóbulos, as endorfinas, tudo se movendo para que a gente ande, caminhe, para que aconteça algo espetacular aqui do lado externo, dentro de nós, há um mundo de células trabalhando, proteínas, coisas fantásticas acontecem no nosso interior, coisa linda, coisa bela, parece uma obra de arte, tudo milimetricamente medido, colocado, encaixado, e essas peças se encaixam perfeitamente toda hora, todo momento, dia e noite, 24 horas por dia, elas vão se encaixando, elas vão se desencaixando também, tudo vai acontecendo. Olha que coisa linda, coisa fantástica, parece muito mais bonito do que o filme de Hollywood. Dá uma pausa aqui, quero parar nesse carinha aqui, ó. Talvez você não conheça esse carinha aí, mas ele é a proteína motor. Ele anda. Você viu as perninhas dele? Põe para rodar. Ele anda. Ele caminha. Dá uma pausa. Ele anda, ele caminha. E você notou que ele tem uma bola enorme assim que ele carrega. Aquela bola é uma bola de endorfina que ele está levando para onde? Para o nosso cérebro, para ativar os nossos sentimentos de felicidade, de alegria. Esse carinha, ele caminha, ele vem de longe com essa bola de endorfina caminhando dentro de nós, levando essa bola, e outros vêm atacando aquela bola e tentando impedi-lo que o leve. Mas ele vai caminhando e ele leva essa bola de endorfina para produzir alegria, felicidade. Isso acontece dentro de nós. Continua. Isso é um mistério da vida. Alguém projetou esse negócio, o negócio não surgiu do nada. Alguém colocou isso lá, alguém deu ordem para que isso acontecesse. Olha só. Desenrola e enrola, encaixa e desencaixa. Parece um cordão, agora já não parece mais. Ele se para.
nossa proteína motor vai lá, caminhando, dando seus passinhos, levando alegria, disposição, energia. Nós produzimos, nós realizamos, porque dentro de nós existe uma máquina vital que nos faz energizar, levantar de manhã, trabalhar, respirar, ouvir, enxergar, pensar. 10 trilhões de células. Esse é o mistério da vida. A ciência, então, nesse aprofundamento em descobrir os enigmas da vida, ela descobre que existe dentro de nós o DNA. Dentro de nós existe o DNA, que é um livro, como se um livro escrito com a nossa história. E aí a ciência tenta desvendar os mistérios e decifrar o nosso DNA para descobrir o que há na vida. Porque tudo que é de vida está dentro de nós, escrito em nosso DNA. A ciência só desvendou 5% dos mistérios da vida do nosso DNA. Para nós termos uma ideia do que é esse livro escrito dentro de nós, o nosso DNA ele é composto por 46 cromossomos. 23 cromossomos da nossa mãe, 23 cromossomos do nosso pai, e nós temos todos nós 46 cromossomos. E eu quero falar de um cromossomo. Um cromossomo, ele possui 20 milhões, deixa eu ver aqui, 20 bilhões de bits. O que é bits? Unidade de informação. Ou seja, 20 bilhões de unidades de informação, porque a gente mede a capacidade de um computador pelos bits, pelas unidades de informações que estão colocadas dentro do computador. Para transformar isso no nosso cromossomo, então nós temos 20 bilhões de bits dentro de nós em cada cromossomo. Cada letra do nosso alfabeto tem 6 bits. 6 bits. Então, um cromossomo ele tem 3 bilhões de letras. 3 bilhões de letras. Mas vamos colocar isso em algo mais palpável. Cada palavra do nosso alfabeto, ela varia de quantidade de letras, mas uma média de 6 letras por palavra. Nós temos então em nossos cromossomos 500 milhões de palavras. 500 milhões de palavras. E aí, para finalizar, gostaria de fechar com um livro que a gente conhece, que é a Bíblia. A Bíblia tem 774 mil palavras. A Bíblia tem 774 mil palavras. Isso quer dizer que um cromossomo nosso, ele tem livros escritos a respeito da nossa história, que equivale a 645 volumes da Bíblia. 645 volumes da Bíblia, não a Bíblia lá escrita, mas contando a nossa história, contando a nossa vida, falando da nossa vida. Imagine a sua vida escrita em um livro como a Bíblia. Tinha que ter muita história, né? Muita história. Mas imagine 645 volumes desse, escrevendo a minha história. E para espantarmos ainda mais, isso é um cromossomo. Nós temos 46 cromossomos. Gente, não dá para contar uma história dessa em 30 anos, em 40 anos, em 50 anos, em 70, em 80, em 100. Isso prova, irmãos, que o nosso DNA é de vida eterna. Nós fomos feitos para viver eternamente, cheios de histórias, cheios de contos, cheios de coisas tremendas que Deus tem para nós. Eugênio Peterson, ele fala que lá no
capítulo melhor, 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 melhor a cada dia. Salmista Davi, Salmo 139, no verso 16, ele não entendendo nada de ciência, ele não entendendo nada desse negócio de DNA, ele diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, quando eu era apenas uma substância, quando eu era apenas uma célula, quando eu não era nada. Ele escreveu todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Aleluia. Gente, só pode haver um dono desse negócio. É por isso que estamos aqui. Nós cremos num arquiteto, nós cremos num criador, nós cremos num ser infinitamente superior. Não dá para dimensionar o seu tamanho, que fez tudo isso, que colocou tudo isso dentro de nós. Essa é a complexidade, a amplitude da vida, irmãos. Mas a vida não é só ser humano, a vida é complexa, como eu disse. Você poderia ter nascido um sapo, estar nessa hora agora, pulando numa lagoa. Quá, quá, quá. É pato, né? É pato, né? Eu poderia estar sendo agora uma mosca, rondando as latas de lixo desse mundo. Você poderia ser um rato nos esgotos de São Paulo. Poderíamos ter nascido uma bactéria, uma ameba, mas não. Você nasceu à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Você foi projetado para ser o que você é, para nascer onde você nasceu, para estar onde você está. Veio no tempo certo, no momento certo. Você é um projeto de Deus. Você é, eu sou. Parabéns para mim, parabéns para você. Você é um campeão. No maior concurso da vida, nós sabemos qual é. Milhares de candidatos, milhões de candidatos. Você foi o que ultrapassou. Você foi o melhor. Você que chegou. Você que fecundou o óvulo. Você que se tornou uma célula. Você que se tornou quem você é. E não mérito seu. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te colocou aqui, nesse planeta, nesse mundo, para viver a vida de Deus. Eu e a Márcia poderíamos ter a possibilidade de ser pais de milhares de possibilidades de filhas, mas Deus me deu, para mim e para a Márcia, a Joyce, a Larissa, a Isabela. Foi elas que Deus escolheu para mim. Aleluia. Seus filhos são escolha de Deus para você. Aleluia. A família que você nasceu, seus pais foram escolha de Deus para você. Deus te colocou aqui. Você não é obra do acaso, você é obra de Deus. Aleluia. Deus te chamou à existência quando nada havia, e já escrevia toda a sua história, toda a minha história.